Oi, turma. Vamos finalizar a lição de matemática do livro? Abram na página 112, atividade 3. Vamos continuar a falar sobre unidade de medida, capacidade e de massa. Na página 112, atividade 3 diz assim: Daniela estava fazendo compras no mercado. Ao pesar alguns produtos, ela percebeu que havia uma mancha no visor da balança, que não a deixava ver a unidade de medida. Qual é a unidade de medida que a balança deve indicar? Lembrando que estamos falando sobre medida de massa. Agora vamos compreender. Que instrumento de medida Daniela está usando? Observem na imagem. Qual é esse instrumento que serve para informar qual é a capacidade de massa que ela está comprando? Lembrando que quando falamos de massa, estamos nos referindo ao peso. Porém, o correto é falar massa, tá? B. O que é preciso fazer para responder à pergunta da atividade? Qual é a pergunta? Que está logo acima. Qual é a unidade de medida que a balança deve indicar? Então, qual dessas três opções aí responde? Agora responda. Qual é a grandeza medida na situação apresentada no enunciado? Então, estamos nos tratando do quê? Logo no início, eu disse do que estávamos falando. Então, aí tem as opções: tempo, comprimento, capacidade ou massa. Se vocês tiverem dúvidas ainda quanto a essas medidas relacionadas ou a tempo, ou a comprimento, ou a capacidade, ou a massa, assistam ao vídeo explicando sobre cada uma que eu enviei para vocês. Combinado? B. Que unidade de medida você usaria para medir? Aí temos algumas perguntas. Por exemplo, qual é a unidade de medida que você usaria para medir o tempo de duração de uma aula? Esse eu irei responder e vocês responderão as outras. Aí você usaria o minuto para você medir o tempo de duração de uma aula, certo? Agora eu preciso que vocês coloquem aí a unidade de medida que você usaria para medir o comprimento de um lápis, a capacidade de uma garrafa de suco e a massa de um caderno. C. A balança com os produtos que Daniela está pesando deve indicar 400. Se estamos falando de medida de massa, então o que utilizamos aí? Que está indicando 400, o quê? Vocês irão completar. Na página 113, temos a atividade 4, que trata-se desse gráfico e diz assim: o gráfico mostra a quantidade de água consumida por dia no estabelecimento de João na última semana. Em qual dia houve maior consumo de água? Quantos litros de água foram consumidos na semana? Temos aí o gráfico que tem os dias da semana, cada dia da semana que está representado embaixo aí pelas iniciais da semana, está representando cada dia. E a barra na cor laranja que temos aí representa o consumo de água por dia, certo? Então, as atividades logo abaixo estão relacionadas a esse gráfico, a interpretação desse gráfico. Página 114, na atividade 5, diz assim: Joaquim foi ao mercado comprar macarrão para fazer o almoço da família. Ele comprou 4 pacotes de 500 gramas de macarrão. Temos aí nas imagens realmente 4 pacotes e cada pacote corresponde a 500 gramas. Então, quantos quilogramas de macarrão Joaquim comprou? No total, quantos? Então, vocês irão compreender
e responder as perguntas abaixo para vocês chegarem ao resultado. Qualquer dúvida que tiverem quanto ao cálculo, a fazer essas atividades, é só mandar mensagem, tá bom? Beijos!